Olá, agora nós vamos abordar a fase vegetativa na cebola e no alho. Na fase vegetativa, vai ocorrer a emissão e a expansão das folhas, que são os órgãos que formam o aparato fotossintético que vai fornecer os fotoassimilados para o crescimento do bulbo. Então, nessa fase, à medida que as novas folhas são produzidas, as folhas velhas vão senescendo. Nesse período, nós temos uma faixa ótima de temperatura entre 20 e 25 graus, sendo que a temperatura base inferior, que é a temperatura onde cessa o crescimento das folhas, fica em torno de 6 graus. Essa fase aqui, a fase vegetativa, ela é determinante para a produtividade da cultura, porque se nós formos perceber, o potencial de produção da cebola, ele é altamente dependente da área foliar, né, sendo que o bulbo formado, ele nada mais é do que o acúmulo de reserva na bainha das próprias folhas. Então, se nós não temos um desenvolvimento foliar adequado, nós não vamos ter um bulbo com tamanho satisfatório. Se a gente comparar as cultivares, nós podemos perceber que as cultivares de ciclo tardio ou cultivares nobres, elas vão ser as que interceptam uma maior quantidade de radiação solar, em relação às cultivares precoces, né? Já que as cultivares tardias, elas têm uma fase vegetativa bem mais longa, ou seja, elas vão apresentar mais tempo para desenvolver a área foliar antes de iniciar o processo de translocação dos assimilados do limbo da folha para a bainha, que é o que forma o bulbo. Quanto ao sistema radicular, então a gente pode perceber que durante a fase vegetativa há uma constante emissão de raízes fasciculadas, que são produzidas ao redor do caule verdadeiro, né, que é o prato ou o disco, sendo que esse caule, como eu já falei para vocês, é subterrâneo. E quando as raízes novas são produzidas, as raízes mais velhas, que são as que ficam mais próximas ao centro do caule, elas vão senescendo, elas vão morrendo, assim como ocorre para as folhas. Em torno de 90% do sistema radicular vai ficar concentrado nos 40 centímetros, nos primeiros 40 centímetros de profundidade. E durante os 15 dias que antecedem a bulbificação, que é mais no final, né, da fase vegetativa, a quantidade de raízes nos primeiros 20 centímetros de profundidade duplica ou até mesmo triplica, tá? Que foi o que eu apontei aqui. Isso indica que esse é o período crítico para o fornecimento de água para essa cultura. Bom, ainda na fase vegetativa, nós temos o estágio que eu chamei de bulbificação, tá? Assim que esse estágio inicia, o crescimento do limbo das folhas vai paralisar e vai continuar apenas o acúmulo de reserva na base das folhas, ou seja, na região da bainha, que é o que forma propriamente o bulbo. O que eu queria ressaltar aqui é que o tamanho do bulbo a ser colhido, ele vai ser influenciado pelo tamanho e pelo número de folhas na planta, tá? Dessa forma, o que é interessante, né? Que haja um estímulo do fotoperíodo, ou seja, uma condição de dias longos, apenas após a planta ter atingido um determinado grau de crescimento vegetativo. Se esse estímulo ocorrer muito antecipadamente, com, por exemplo, uma planta com baixo número de folhas,
e ocorreu o estímulo de fotoperíodo para bulbificação, obviamente o bulbo vai ficar aquém do desejado. Mas o que acontece se as plantas forem submetidas a uma condição inversa para a bulbificação? Por exemplo, se elas forem submetidas a uma situação de dia curto. Então, eu trouxe aqui uma imagem que mostra para vocês, tá? Caso essas plantas sejam submetidas a uma situação de dia curto, quando deveriam ser submetidas aos dias longos, elas vão começar a produzir folhas continuamente, porém não vai haver um acúmulo adequado de reserva na bainha, ou seja, elas não vão bulbificar. Nesse caso, eu vou ter a formação do chamado charuto, que eu indiquei aqui com essa setinha azul, ou também, né, chamam de cebolão. Esse bulbo em formato de charuto ou cebolão, ele também pode ocorrer em situação onde eu tenho incidência de antracnose na lavoura, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, seguindo aqui na fase vegetativa, nós chegamos no ponto de colheita. Então, à medida que as reservas vão sendo redistribuídas do limbo das folhas em direção à bainha dessas folhas, nós vamos ter a formação do bulbo. Nesse momento, o pseudocaule da planta, ele perde a estrutura por causa dessa redistribuição e ele acaba ficando mole, ficando oco. Com esse amolecimento, o pseudocaule ele tende a tombar, o que nessa cultura, né, tanto na cebola quanto no alho, normalmente é chamado de estalo da cebola ou do alho. E isso vai indicar o estalo que a cultura está pronta para ser colhida. Aqui a gente pode ver uma foto com as plantas estaladas. Então, o ponto de colheita de uma lavoura é quando pelo menos 50% do estande de plantas encontra-se tombada ou estalada. Essas plantas elas devem permanecer pelo menos 2/3 da folhagem seca, né, na ocasião da colheita. Então, a gente vai observar e ela tem que estar aí permanecer em torno com, no mínimo, 2/3 da folhagem seca. Aí, seguindo, pessoal, depois de colhida, é necessário que essa planta passe por um processo que a gente chama do processo de cura, que é um processo importante para manutenção, vejam bem, não é para melhorar a qualidade, mas sim para manter a qualidade desse bulbo durante o período de pós-colheita, durante a vida de prateleira. Então, a principal função dessa cura é remover o excesso de umidade das camadas mais externas do bulbo, formando aquela casquinha, aquela película que a gente chama de túnica, para que essa cebola, então, possa ser armazenada. A cura ela é realizada em 2 etapas, tá, pessoal, que eu coloquei aqui. Num primeiro momento, nós fazemos uma cura no campo, onde os bulbos vão ser dispostos lateralmente sobre os canteiros, de modo com que as folhas de uma planta vão cobrir os bulbos da linha adjacente, evitando dessa forma a exposição direta à radiação solar. Se eu expor esses bulbos direto na radiação solar, podem ocorrer manchas e queimaduras causadas pelo sol, tá? Essa cura de campo, ela dura mais ou menos 3 a 4 dias, considerando uma região de clima seco e quente. Então, depois de feita essa cura no campo, os bulbos são passados para um galpão ou um local sombreado, que deve estar aí com uma temperatura em torno de 25 e 30 graus,
e uma umidade relativa do ar em torno de 70 a 75%, não mais do que isso, tá? E então esse bulbo vai curar no galpão de forma mais lenta. Essa cura vai durar em torno de 10 a 15 dias até estar totalmente finalizada. Então, numa cura adequada, o que eu estou procurando? Eu estou procurando a formação de uma camada de escamas secas, que são os catáfilos ou a túnica seca. Essa túnica, ela vai formar uma barreira física contra a desidratação, contra o ataque de patógenos e também vai reduzir a ocorrência de brotação. Então, quando vocês forem escolher uma cebola no supermercado, vocês já sabem, a melhor cebola é aquela que está com uma casca, uma túnica, um catáfilo bem seco e bem formado. Com certeza ela vai ter uma melhor qualidade no interior do bulbo. Então, quanto ao alho, então é bastante semelhante. Nós vamos colher com a maioria das folhas secas, exceto as 3, 4 folhas do ponteiro da planta, tá? E também vai ser feita a colheita quando em torno de 50 a 60% das plantas do estande estiverem instaladas. Da mesma forma como a cebola, nós fazemos a cura em 2 etapas, tá? Nós temos uma cura rápida, uma cura inicial, que também é feita no campo pela exposição indireta à luz solar, em torno de 1 a 3 dias, dependendo do clima. Se faz da mesma forma, cobrindo os bulbos com as folhas da linha adjacente. E depois dessa cura rápida, o alho é levado para o galpão, onde tem uma cura mais longa do que a cebola, que pode durar até 60 dias, e é feita também em local escuro, seco e arejado.